O maior desafio que nós temos é nós vivenciarmos melhor o presente. Se não há um presente bem feito, não há um futuro a esperar. A colonização em Boa Vista do Sul foi semelhante a outros municípios da região da Serra Gaúcha. Os imigrantes chegavam para o Rio de Janeiro, se deslocavam ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre a Montenegro, e de Montenegro para cá iam de maneiras diversas, a pé, em carroças, chegando a Garibaldi principalmente, que era o núcleo principal da volta, recebiam alguma espécie de alojamento e dali eles eram destinados para determinadas áreas. Muitos deles tiveram que pousar sob a copa das árvores, em grutas, tinham que buscar sua própria alimentação de alguma forma, enfrentar todo tipo de dificuldades. A própria construção da igreja, com torre de sino, os capitéis, são a simbologia máxima da fé, da representatividade, da religiosidade desse povo. A construção, a formação das comunidades já demonstra uma característica deles, que era do espírito comunitário, o espírito coletivo, o espírito de doação, de trabalhar para si, para os outros, para o bem reverter a si. O trabalho, a dedicação ao trabalho, a produção agrícola, voltada para a alimentação da casa, plantando milho, produzindo farinha, plantio de trigo, levar o trigo ao moinho, fazer a farinha, voltar para casa e fazer os derivados, pão, cuca, biscoitos, o plantio das parreiras, o cultivo da uva, a produção do vinho caseiro, a partir do vinho, a produção do vinagre para ser utilizado no tempero das saladas, que era muito comum, a criação de animais para a produção de leite, a produção de queijo e para ter o animal para abater para o consumo da carne em casa. Tudo é possível ainda se manter. Só que para isso nós precisamos ter uma conscientização, uma formação que permita conciliar, digamos, a vida moderna com a preservação da tradição, com a preservação de valores, com a preservação da nossa história, dos nossos costumes. O fato de só ser planejado a Rota dos Capitéis já nos diz uma coisa: pessoal, vamos nos antenar. Alguém está nos vendo, alguém sabe que nós existimos, alguém está nos dando valor. E não só a nós, como ao que já tem, um passado que está ali, que foi construído com muito suor, talvez lágrimas. E isto nos diz que nós somos importantes, que o que nós temos, o ambiente que nós vivemos, o nosso dia a dia, tem valor significativo muito grande. A igreja foi construída no início do século passado, concluída pelos dados que se tem em 1906, praticamente toda em pedras, a parte estrutural principal, baseadas principalmente em areia, cal, e a gente questiona o que mais foi utilizado para criar liga. Foi cimento? Foi cinza? Foi melaça? O que foi? Atualmente estamos recuperando a pintura interna. Por volta de 1920, optaram em tirar um sino que estava no alto da igreja para deslocar para este lugar próprio. Hoje nós temos 3 sinos de tamanhos e tons diferentes. Para ter uma ideia, a estrutura desta obra toda de cabriúva e a madeira que complementa e fecha essa obra era toda de pinheiro.
Segundo historiadores, pode ser a torre mais alta do Rio Grande do Sul, totalmente construída de madeira. Eu acho que muito ainda pode ser feito, mas muita coisa se deixou de fazer e se perdeu, infelizmente. Essas marcas, elas, para mim, elas existem porque elas estão na minha memória. Porque como eu já tenho 66 anos, eu comecei a frequentar, acho que quando tinha 8, 9 anos, ainda tinha casas de madeira, que lembra os italianos, que isso aqui foi coisa que o italiano construiu. Muita gente fala italiano. O pessoal de um pouco mais de idade, ali jogando carta, coisa ou outra, eles não falam, só falam italiano. Eu acho que agora, os que estão aqui, até jovens, eles valorizam mais do que no tempo que eu era jovem. Por quê? Porque eu olhava para isso aí, essa casa velha, né, sabe? O que é com uma casa velha, né, sabe? A gente não tinha essa ideia de que era importante por gerações futuras, olhar para isso aí, que do jeito que está agora, o que se conseguiu preservar até agora, tem chance de a gente ter isso, por muitos anos ainda, ter isso preservado e lembrando de como era o começo, né? Ou pelo menos lembrar uma quantia de décadas para trás, né?